Bom dia a todos e obrigado por estarem aqui na nossa conferência de resultados de 2023. Nós todos aqui na empresa estamos com um sentimento de alegria e missão cumprida, especialmente porque nós concluímos o nosso maior programa de investimentos da história no final do ano passado. E a ideia aqui é mostrar as perspectivas da companhia a partir disso, bem como o resultado de 23 para vocês. Nosso roteiro para hoje inclui falar sobre o outlook da companhia, atualizar vocês em relação ao resultado de 2023, falar também sobre o nosso principal programa social, que é o Janela para o Mundo, que muito nos orgulha, nós vamos trocar um pouquinho de ideias com vocês sobre isso, fazer um FAQ, que é aquela sessão em que a gente aprofunda as questões mais recorrentes trazidas por investidores para o nosso time de RI, e por fim, abrir para perguntas para vocês todos. O ano teve dois grandes aspectos positivos. O primeiro é um resultado operacional muito bom, que não é só associado ao aumento de capacidade das usinas novas, mas também a uma série de iniciativas de eficientização, maior margem em comercialização, redução de custo, etc. Isso levou a uma geração de caixa de 1,5 bilhão de reais, caixa operacional, e a uma desalavancagem que atingiu o pico no segundo trimestre de 2023 e tem caído substanciosamente conforme os novos projetos e a receita deles aumenta. Mas talvez o mais importante do ano tenha sido a conclusão do investimento de 4,5 bilhões de reais nas novas usinas. Nós comissionamos no ano 148 turbinas. Não é fácil, é uma atividade bem complexa, mas conseguimos entregar isso com muita consistência e criamos nesse processo aí aproximadamente 2 bilhões de reais de valor, o que não só é uma confirmação da nossa habilidade de criar valor como desenvolvedores, mesmo numa conjuntura mais difícil, juros altos, preço de energia baixo, mas também dando um primeiro passo como um desenvolvedor de alta excelência nos Estados Unidos, o que vai nos habilitar para novas oportunidades naquela região. Entrando um pouquinho mais no detalhe sobre o EBITDA de 2023, o incremento de 460 milhões de reais ele é composto por duas grandes parcelas. Uma parcela, como eu disse, 200 milhões de reais relacionado ao aumento de capacidade ao longo do ano, ou seja, semana a semana nós fomos aumentando a capacidade e a receita foi aumentando. Então 200 milhões em relação a isso, os outros 260 milhões é uma composição de três fatores. Fator número 1, aumento de margens decorrentes de melhores contratos de comercialização, por exemplo, com estrutura de autoprodução que nós anunciamos ao longo do ano, então isso gerou um bom resultado. Fator número 2, gestão rigorosa de despesas e custos, que nos levaram a mais de 50 milhões de reais de economia ao longo do ano. E fator número 3, um resultado de uma reestruturação lá do nosso investimento em Chuí, que surgiu em 2023, impactando também o nosso EBITDA positivamente. Tudo isso somado nos levou aí a quase 10% de incremento de EBITDA em relação ao nosso guidance para o ano de 2023. Em decorrência desse investimento novo, a gente vai, entre 2022 e 2024, quase aumentar em 70% o nosso EBITDA. Isso vai continuar a gerar uma trajetória cadente de dívida. A gente teve, como eu disse, 7,4 vezes como pico de alavancagem, né, dívida líquida por EBITDA de alavancagem no segundo trimestre de 2023. Fechamos o ano com 5,4, já considerando o desembolso do tax equity pela Goldman Sachs, que aconteceu no começo do ano, mas considerando isso, nós já temos um nível de 5,4 vezes e projetamos chegar perto de 4,5 vezes no consolidado até o fim do ano. E o da segunda geração, que é onde nós temos nosso covenant, já bem abaixo disso, conforme já discutido com vocês anteriormente. Outro aspecto a destacar aqui é a conversão de caixa da companhia. A gente fez 1,5 bilhão de reais de geração de caixa operacional, o que é um número igual ao guidance de EBITDA do ano. Então a gente conseguiu gerar bastante caixa, o que era o objetivo, né, para a gente conseguir desalavancar a companhia mais rápida, e a gente conseguiu ver isso nitidamente nos números aí do último trimestre do ano. Também vale a pena falar sempre sobre recurso. Nós tivemos a felicidade entre 2010 e 2017, quando nós fizemos a IPO, de ter recursos bem acima, né, da média histórica, mas depois
houve uma compensação disso, com anos aí mais difíceis em termos de recurso. Então nós tivemos nesse ano uma produção 6% abaixo da esperada, mas não é só em relação a recurso que nós estamos falando. 6% abaixo foi em função, número 1, de recurso, mas também porque as curvas de implantação foram um pouquinho mais flat do que a gente esperava. A gente entregou as usinas no prazo, mas as curvas foram um pouquinho mais achatadas. E também uma questão de disponibilidade em alguns projetos nossos que foram indenizados, ou seja, tanto a disponibilidade mais baixa de alguns projetos foram indenizados pelos nossos fornecedores, como também essas curvas de implantação mais achatadas, também nós recebemos compensação econômica por isso. Mas acho que a mensagem aqui importante é que mesmo em momentos de recurso mais baixo, nós temos conseguido, ano após ano, entregar resultados bem consistentes, né? Então, como eu disse, 17 para frente, né? 2017 nós tivemos um ano de P13, né? Ou seja, um recurso muito acima da média histórica. Já em 18, P58, dali para frente a gente teve anos piores em termos de recursos, mas mesmo assim nós temos consistentemente entregado em linha com o consenso ou mesmo com o nosso guidance que nós damos ano após ano. Por que isso? Porque a gente tem um repertório grande de iniciativas, gestão de custo, de margem, etc., como nós demonstramos nesse ano, para conseguir atingir esses objetivos do plano de negócio. Movendo aqui para a questão dos marcos principais das implantações de Açuru A4, 5 e Gunnet 1, né? No Açuru A4 a gente entregou no prazo, economia de capex, retornos acima do plano. No 5 a gente teve um mês de atraso, indenizados pela GE. Economia de capex, retorno acima da meta. Por que esses retornos foram acima? Porque além de ter conseguido linhas de financiamento mais baratas do que nós planejamos inicialmente, essas operações de comercialização tiveram margens maiores do que a gente esperava. Essas duas coisas somadas, né, com uma boa gestão de custo e implantação, nos levaram a retornos aí substancialmente acima do nosso plano de negócio. No Gunnet 1, a gente entregou no prazo, com uma pequena economia de capex, basicamente em linha com o capex, e um retorno um pouco acima do nosso hurdle para lá. Então, tudo isso combinado nos levou a uma criação de valor que nós estimamos aí de mais de 2 bilhões de reais com esse plano de investimento. E nós seguimos aí um saldo desse plano de investimento, que são as GDs, que tem aí 32 projetos já aprovados e em curso em suas implantações. Eu acho que, como eu disse no começo, né, esses marcos são importantes não só para a criação de valor, que é o nosso objetivo essencial, alicerçal, mas também porque nós novamente conseguimos criar valor no momento de conjuntura mais difícil, preço de energia baixo, juros altos, por exemplo, diversificando para os Estados Unidos, começando um negócio novo lá com um modelo de negócio diferente, que é investir, vender o ativo, resgatar capital, etc., mas é um processo que vai criar valor nos próximos anos. Nós plantamos a semente e entregamos um bom resultado inicial. Entramos em GD, que é uma atividade que tem mostrado ser bastante rentável e nós estamos animados com essa frente. E, por exemplo, aumentamos participação dos Açuruás no meio da obra e a partir dessa aumento de participação conseguimos otimizar os ativos, criando mais valor. Então, tudo isso somado, né, mostra aí, nos habilita ainda mais como um dos desenvolvedores de referência nesses dois mercados. Sobre o guidance do ano 2024, eu quero compartilhar com vocês aqui dois aspectos. Como vocês devem lembrar, o nosso guidance para o ano era de 2 bilhões de reais, nós temos um guidance de 2 anos no começo do ano passado. Demos um guidance de 2 anos de forma extraordinária, porque nós tínhamos um plano de investimento muito grande, um aumento de EBITDA também muito grande, então queríamos dar mais visibilidade para os investidores. E nós estamos, nesse momento, ajustando esse valor de 2 bi para 1,92 bi. Por quê? Duas razões que não mudam o valor da companhia, pelo contrário, aumentam o valor da companhia, mas a explicação é a seguinte. Em primeiro lugar, nós estamos agora mais confiantes no closing da operação de troca de ativos entre nós e a EDF Renováveis. Então, nós vamos ficar com 100% de ventos da Bahia e a EDF com 100% de Pirapora. Esse processo tem dois efeitos. O efeito número 1 é nosso EBITDA vai diminuir porque Ventos da Bahia tem um EBITDA menor em 2024
do que Pirapora. Então são 40 milhões de reais mais baixo. Por outro lado, as sinergias que nós temos de Ventos da Bahia com os Assuruás, o perfil de dívida do Ventos da Bahia e o perfil de contratos, a curva de contratos daquele ativo, nos faz estimar hoje uma criação de valor de aproximadamente 100 milhões de reais na operação. Então, nós temos um decremento de EBITDA, mas uma criação de valor se nós concluirmos essa operação no primeiro trimestre, que é o que nós esperamos que aconteça. O segundo elemento é fácil de explicar. Nós tínhamos no começo do ano passado as curvas de inflação bem abertas, então uma expectativa de inflação mais alta, com a correção da inflação de 23 realizada e a projeção de 24, nós temos aí um ajuste no orçamento. Nossos contratos todos são inflacionados, como vocês sabem, de aproximadamente 50 milhões de reais. E essas duas coisas somadas geram 90 milhões de reais. Ou seja, se nós não tivéssemos feito, se nós não fizermos a operação de troca de ativos, e se a inflação fosse a mesma, o nosso guidance para esse ano teria sido de um pouquinho acima de 2 bilhões de reais, conforme a gente já tinha a expectativa no começo de 23. Por fim, e algo que muito nos orgulha, né, queria falar com vocês rapidamente sobre o Instituto de Lava para o Mundo. Nós tivemos um ano muito bom nessa frente. Para quem não sabe, nós desde o começo da companhia temos feito um esforço de investir em educação e geração de renda nas regiões em que nós temos os projetos. Começou com uma iniciativa pequena, o esforço nosso aqui do time para ajudar as pessoas e foi virando algo mais institucional. Isso foi tão bem que virou um instituto recentemente e hoje, por exemplo, nós temos um funding, além da Serena, de outros fornecedores nossos, de clientes, já que ajudam o Instituto a prosperar e a continuar criando valor para as comunidades lá, principalmente no Nordeste, mas em todos os nossos projetos de uma forma geral. Em termos de números, ano passado a gente atendeu 1.300 crianças e jovens. O nosso retorno social, né, que é o SROI, foi 6,8 vezes, que é um dos maiores retornos sociais, iniciativas sociais do Brasil. E a gente continua essa jornada. Vocês tendo a chance de conhecer mais, etc., peço que entrem aí no site, conheçam mais e perguntem para mim e para o time de RI sobre o tema e se quiserem ajudar, seriam muito bem-vindos ao fazer.